São Paulo avança na renovação de contrato de Alan Franco, bora contar alguns bastidores. E para pegar o Mirassol, o Henrique Carmo voltou a treinar, mas o Luca e Marcos Antônio ainda não. Será que estão fora? Bora contar também mais detalhes. E Zampedri, temos mais informações e um levantamento bem legal. Tem números melhores do que André Silva e Caleri, vou te explicar mais detalhes. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde você tem conteúdos exclusivos, tem o nosso grupo do WhatsApp lá, que o pessoal tá começando a criar figurinha minha. Tô expondo, né? É figurinha, é zoeiro. Pessoal, a informação, a gente traz a informação, obviamente, o dia inteiro, só que aí virou um grupo de meme também, virou um grupo de conversa. O pessoal tá começando a virar amizade. Daqui a pouco a gente vai marcar um encontro com todo mundo ali pra gente bater um papo, quem sabe ver um jogo. A resenha tá brava lá. Se você quiser fazer parte, seja membro do canal. Tem vídeos exclusivos também para os membros, lives exclusivas, papo com membros, enfim, tem muito conteúdo aqui exclusivo para você aumentar aqui a sua comunicação comigo. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Henrique Carmo voltou a treinar com bola nesta quinta-feira e vira uma opção do São Paulo para os próximos jogos. Ele deve ter condições até de enfrentar o Mirassol, mas vai ficar a critério muito do Zubeldia sua utilização ou não na partida deste sábado. E aí fica o questionamento, será que o Henrique Carmo vai para o jogo realmente? Vai ser uma opção para a partida no lado do campo, né? O Henrique é uma opção um pouco mais de velocidade. Esse time tem precisado de velocidade de jogadores com as suas características justamente. E aí o Henrique Carmo pode virar uma opção. No máximo contra o Mirassol ele fica de fora, mas já na próxima semana ele já deve ser uma opção viável aí para o técnico Zubeldia nas próximas partidas. O Henrique que está recuperado de uma lesão no tornozelo. Já Luca e Marcos Antônio não fizeram as atividades nesta quinta-feira. O São Paulo, né, os principais jogadores que atuaram contra o Náutico ficaram mais na parte interna e fizeram depois um trabalho leve, e quem não teve tantos minutos ou sequer foi relacionado foi para o campo com alguns jogadores das categorias de base. Já o Luca e o Marcos Antônio não ficaram nem com nenhum dos dois grupos, eles ficaram tratando das suas contusões. A expectativa era até do Luca ir para o campo, mas ele ainda está com algumas dores e aí vai depender muito da sua utilização nessa sexta-feira. Sexta, o Zubeldia vai fechar ali a equipe que vai para o campo contra o Mirassol, vai fechar ali, vai fazer os trabalhos ali de 11 contra 11, os trabalhos que ele finaliza ali sempre para o time que vai para campo. E aí, se o Luca aparecer, treinar normalmente, ele vai até com uma proteção para o treinamento. Se ele conseguir ir pro campo com essa proteção, não reclamar de dores, ele pode ir para o jogo contra o Mirassol. Mas, no máximo, ele deve voltar na próxima semana, porque essa lesão que ele teve, ele assim, torce que ele teve não foi das mais graves, mas ainda está um pouquinho incomodando. Ele foi entregue à fisioterapia, que está fazendo toda essa recuperação, todo esse trabalho, e aí nessa sexta-feira a gente vai saber. Se ele for para o campo e não alegar dores, ele vai para o jogo contra o Mirassol, deve pelo menos começar no banco de reservas. Mas se ele ainda ficar com a parte da fisioterapia, se ainda não foi liberado pelo clube, ou se até ele foi e sentir ali um pouquinho um incômodo no tornozelo, ele deve ficar de fora também desse confronto contra o Mirassol, a partida que vai acontecer às 6h30. Lembrando, tá? Nesse sábado, às 6h30, só trazendo aqui a título de informação, vai ter vídeo 7 horas normalmente, a gente já deve trazer inclusive provável escalação, bonitinha na pedra. Meio-dia vai ter o vídeo para os membros, só que 5 horas não vai ter o vídeo com notícias, tá? Que a gente sempre tem conversado aqui tradicionalmente, porque 5h30 a gente vai começar o nosso pré-jogo direto lá do estádio do Morumbi. Vou sair aqui do meu home office e vou lá pro estádio do Morumbi. E aí vai ter o nosso pré-jogo lá, vai ter a transmissão da Rádio Futemais. E aí depois eu volto com o nosso pós-jogo também direto do estádio do Morumbi, com o cheiro da grama pra gente falar bastante sobre essa partida contra o Mirassol e comemorar os 3 pontos, se tudo correr bem. Pra gente continuar trazendo mais informações do São Paulo. São Paulo avançou nas tratativas para a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco. A única
o único entrave neste momento é a dívida que o São Paulo tem com um dos empresários do atleta. Pude conversar com as pessoas das duas partes e me alegam de que a tendência é de uma parte dessa dívida ser quitada no período ali onde o São Paulo vai renovar o contrato com o Alan Franco, e o restante o São Paulo conseguiu jogar para as luvas de contrato. As primeiras luvas que serão recebidas ali pelo Alan Franco serão destinadas ao seu empresário justamente para o abatimento dessa dívida. Em nenhum momento, repito, em nenhum momento Alan Franco forçou a barra para a renovação contratual. O staff, na parte dele, falou, olha, beleza, vamos renovar, o Alan quer ficar, ele tá feliz aqui, tá ambientado, ele não pensa em ir para outro clube. Por mais que chegaram Cruzeiro, Palmeiras. O Palmeiras a gente tem a informação de que o Palmeiras não procurou, mas o Cruzeiro de fato fez contato com o Alan Franco. Ele não quer sair para outro clube brasileiro, ele também não tem nada na Europa, futebol mexicano, argentino, que são mercados alternativos que recentemente sondaram a sua situação. Ele também não pretende. A exclusividade dele é a renovação de contrato. A prioridade é ficar no São Paulo. Só que aí nas tratativas o staff falou, pô, beleza, ele quer ficar, mas a gente tem aquela pendência, vamos resolver. Só que tudo numa boa, tá? Não foi igual o Sassuolo, que já acionou FIFA e tá ameaçando brigar. Não, foi, não, vamos conversar sobre essa dívida também, né? Vamos renovar sim, ele quer ficar, a gente também quer renovar, mas vamos resolver essa situação. E aí houve avanços significativos nessa semana e a expectativa do clube é de que o São Paulo renove esse contrato até o fim deste mês. Que aí o São Paulo quer ir para o mercado de transferências no meio do ano, já zerado com todas as renovações. Renovou com o Lucas Ferreira, renovou com o Luca, e aí agora tem essa renovação do Alan Franco, que aí o São Paulo terminaria o seu ciclo de renovações para se prevenir no mercado. As próximas renovações que possam acontecer vai ser mais por uma valorização de um ou outro atleta. Mas as tratativas estão bem avançadas, e aí essa dívida será uma parte paga ali no momento que houver a assinatura com o Alan Franco, vai dar um prazo ali para esse pagamento, e aí o restante dessa dívida, que não é muito não, tá, mas é significativo a ponto do São Paulo, né, o São Paulo tá devendo 200 mil pro Sassuolo, então vocês imaginam como tá a situação financeira do São Paulo. E aí foi um pouquinho dessa dívida vai ser diluída aí nessas luvas de contrato que o Alan Franco vai ter, renovação contratual, o tempo de contrato tá acertado, a valorização salarial do atleta vai ser bem significativa, vai ser mais até do que 50% dos seus vencimentos atuais, mas os próprios São Paulo que começou ofertando 50% porque entende de fato que ele merece essa equiparação, porque desde a chegada dele, ainda com o Rogério Ceni em 2023, hoje ele tem um status completamente diferente, é titular absoluto, uma das lideranças do time, é um dos jogadores mais importantes hoje dentro do São Paulo, então o São Paulo entende que é muito merecida essa renovação contratual, tá bom? É só questão de tempo, calma, a gente tem falado aqui já há um bom tempo, calma, é só uma questão de tempo, é negociação, é complexo, tira um pouquinho dali, coloca um pouco aqui, conversa aqui, avança aqui, regride aqui, mas volta aqui, conversa. Então, calma, a gente está trazendo com toda a cautela e calma todas essas situações do Alan Franco, mas sempre com otimismo, porque é o que é o São Paulo sempre nos traz esse otimismo e o lado do atleta, do empresário também nos traz esse otimismo. Então, é só negociação. As partes vão se alinhar. A gente falou aqui do Lucas Ferreira, a gente sempre trouxe que ele iria renovar, que era só uma questão de arestas. O Luca, a gente também sempre falou que iria renovar, era só uma questão de aparar algumas situações, e aconteceram, e vai acontecer também com o Alan Franco, tá? Podem ficar tranquilo que o Alan Franco vai renovar sim esse contrato com o São Paulo, é só uma questão de tempo. Combinado? Pra gente continuar, o Zampedri, ele tem números bem melhores até do que Calleri e André Silva. O Zampedri é um jogador que vem sendo consultado pelo São Paulo, né? Eu soube pelo departamento de futebol que são 5 nomes que o São Paulo está analisando aí, que chegaram até o clube, ou que o clube consultou, que está vendo como boas opções. Tô tentando desvencilhar esses 5 aqui, mas um a gente já garantiu que é o Zampedri, inclusive informação que foi dada lá pelo Valentim Fulan, a gente confirmou e trouxe detalhes. Entrei em contato com o empresário do atleta, que me afirmou que não seria complexo essa saída dele da Universidade Católica, ele tem contrato até o final do ano, e por uma questão de gratidão, a Universidade Católica não forçaria a barra para ele sair pro São Paulo, entenderia perfeitamente essa opção dele, porque ele é ídolo lá, é capitão, ele é muito respeitado lá, então a Universidade Católica ou rescindiria esse contrato sem qualquer custo em relação ao São Paulo e ele assinaria por 6 meses com o Tricolor Paulista, ou
a Universidade Católica renovaria esse contrato do Zampedri até 2026 e aí emprestaria para o São Paulo também com pequeno custo ou até sem custos, de acordo com o que eu conversei com o empresário. Mas aí, bora pegar os números do Zampedri, porque são números até interessantes. É óbvio, gente, desde já é o campeonato chileno, é um nível abaixo. O campeonato chileno ali tem os seus problemas, faz tempo que uma equipe chilena não faz uma boa campanha em competições continentais, mas são números e acho que a gente tem que trazer os números mais claros, sempre lembrando do contexto desses números, que também é sempre muito importante. O Zampedri, ele está na sua 6ª temporada na Universidade Católica, né? Ele chegou no clube em 2020, depois de uma passagem lá no futebol argentino, e lá ele está fazendo muitos gols. Ele conquistou 2 campeonatos chilenos, 2 Supercopas, e ele se tornou um dos ídolos lá. Na sua passagem na Universidade Católica, são 121 gols em 194 jogos nas últimas 5 temporadas. Ele sozinho, ele tem mais gols marcados do que Caleri e André Silva juntos nas últimas 5 temporadas de todos. Juntando as últimas 5 temporadas de Caleri e André Silva, a gente tem 119 gols. Então o Zampedri teria 2 gols a mais do que os 2 atletas são paulinos nas últimas 5 temporadas, mas claro, o Caleri estava jogando em Europa e voltou para o São Paulo, o André Silva também estava lá no futebol português, enquanto o Zampedri estava disputando o campeonato chileno. Em 2025, ele soma 6 gols em 14 partidas. Já o André Silva, por exemplo, esse ano, com o dobro de partidas, ele marcou 11 gols, então tem uma média ali bem parecida. O Caleri já, por outro lado, marcou 3 gols em 18 partidas. Ele é um centroavante, ele é o 9 mais clássico, né? É um jogador de área, sempre atento ali ao movimento de ataque. Até eu fiz até um react de vídeos, um compilado ali de gols que ele tem com a camisa da Universidade Católica para os assinantes, para os membros do meu canal do YouTube, e que ele mostra de fato é um jogador, um 9 nato, né? Simplifica ali na hora da finalização, ele também sabe sair da área e se mobilizar também. Dentro do futebol chileno, se trata de um jogador de alto nível. Resta ver se, caso o São Paulo opte pela sua contratação, porque neste momento ainda é só uma consulta, não houve proposta oficial, tá? Aí, caso o São Paulo opte por essa contratação, a gente vai ver como ele vai se desempenhar no cenário brasileiro. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos, quero muito ouvir a sua opinião. Hoje daqui a pouco, meio-dia, tem vídeo exclusivo para os membros. A partir das 5 horas tem um novo vídeo aqui no canal com mais informações do São Paulo. E a partir de 6, 6 e meia, a gente estará ao vivo lá no 3 Zagueiros para a gente falar bastante sobre essa cesta tricolor. Combinado? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!